Oi, eu sou Miguel Najib, e sou fundador e coordenador do Movimento Escola Sem Partido. E eu estou gravando esse vídeo especialmente para apresentar o projeto de lei Escola Sem Partido. A nossa proposta é uma proposta extremamente simples, que consiste basicamente em tornar obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz como esse aqui. Um cartaz com os 6 deveres do professor. Nisso consiste basicamente o projeto Escola Sem Partido. Esses deveres do professor já existem, eles não estão sendo criados pelo nosso projeto de lei. Eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, o objetivo do projeto é simplesmente informar o estudante de que ele tem os direitos que correspondem a esses deveres do professor. Repito, deveres que já existem. Nosso projeto não cria para os professores nenhum dever, nenhuma obrigação que já não exista. Ele apenas explicita esses deveres, explicita essas obrigações dentro das salas de aula para que os estudantes conheçam os seus direitos. Então, que deveres são esses que estão sendo explicitados pelo projeto Escola Sem Partido? Vamos lá. O primeiro dever estabelece que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Nós temos que nos lembrar que a presença do estudante em sala de aula é obrigatória. Os estudantes são obrigados a escutar o discurso dos seus professores. Portanto, se o professor puder abusar dessa presença obrigatória para promover as suas próprias preferências políticas e partidárias, por exemplo, é evidente que a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que é um direito assegurado pela Constituição Federal, será violado pela conduta do professor. E isso é uma conduta ilícita. Nós não podemos permitir que isso aconteça em prejuízo da parte mais fraca, que é o estudante. O segundo dever do professor estabelece o seguinte: o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Os estudantes têm o direito de ter as suas próprias opiniões, inclusive divergentes das opiniões dos professores, e não podem ser punidos por isso, não podem sofrer nenhum prejuízo pelo fato de pensarem de maneira diferente dos seus professores. Nenhum professor pode punir ou prestigiar ou favorecer indevidamente um estudante apenas em função da coincidência ou não das suas opiniões e preferências político-partidárias ou religiosas ou morais com os alunos. Terceiro dever do professor: não fazer propaganda político-partidária nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. É evidente que um professor não pode usar a sala de aula, aliás, nenhum funcionário público pode usar o ambiente da repartição para fazer propaganda político-partidária. Isto já é ilegal. O que o projeto Escola Sem Partido diz, faz, é explicitar essa situação de ilegalidade para que os estudantes tenham conhecimento disso e possam adotar as providências que lhes parecerem as mais corretas, as mais acertadas, para que este tipo de comportamento não ocorra. Quarto dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O estudante tem o direito de ter uma visão abrangente das questões controvertidas. Ele não pode ser refém das opiniões e dos pontos de vista dos seus professores. Então, este dever o professor também já tem, que é o dever de apresentar a realidade, as controvérsias, da maneira mais isenta, mais imparcial possível. O professor pode expor a sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Isso é um direito que o professor tem. O que ele não pode fazer é tentar impor as suas opiniões aos alunos. Quinto dever do professor: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este dever decorre, ou melhor, na verdade, ele praticamente repete aquilo que está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil.
Esse tratado estabelece que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O que o projeto faz é apenas, novamente, explicitar este dever dos professores, que é o dever de respeitar esse direito dos pais dos alunos. E, finalmente, o sexto dever do professor prevê que o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, sejam violados pela ação de terceiros, de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. Evidentemente, sendo o professor a maior autoridade dentro da sala de aula, ele não pode permitir que terceiros façam aquilo que ele mesmo não pode fazer. Agora eu vou mostrar para vocês o que seria uma sala de aula, o que seria uma escola com partido. Né? Uma escola onde esses deveres não existissem. Né? Onde o professor tivesse não esses deveres, mas os direitos que eu vou mostrar em seguida. Se aqueles deveres do professor que eu acabei de mostrar não existissem, existiriam esses supostos direitos do professor numa escola com partido. Vejamos, primeiro direito do professor seria se aproveitar da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo direito do professor na escola com partido: favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais ou da falta delas. Terceiro direito do professor: fazer propaganda político-partidária em sala de aula, bem como incitar os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto direito do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderia omitir ou distorcer as teorias, opiniões e pontos de vista discordantes dos seus. Quinto direito do professor na escola com partido: transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Já pensaram? E sexto direito do professor seria o de compartilhar todos esses direitos com os seus próprios alunos ou com terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, na escola com partido, o professor teria um poder tirânico sobre os seus alunos. E é justamente este poder tirânico que ele não pode ter. E é isso que o projeto Escola Sem Partido pretende inibir. É esse tipo de abuso em prejuízo do estudante, em prejuízo da educação, da família e da democracia. Antes de terminar, eu gostaria de dar uma rápida explicação a respeito de uma acusação que vem sendo feita contra o nosso projeto por professores ligados a sindicatos e a partidos de esquerda que, naturalmente, como todo mundo sabe, lucram com a doutrinação nas escolas. Esses professores têm chamado o projeto Escola Sem Partido de Lei da Mordaça. Né? Em primeiro lugar, é muito claro que ao chamar o Escola Sem Partido de Lei da Mordaça, esses professores estão confessando publicamente que se sentirão amordaçados se tiverem de respeitar esses deveres do professor. Ou seja, eles estão confessando que doutrinam e que se sentirão amordaçados se não puderem doutrinar. Mas vamos ver o que significa essa tal lei da mordaça. O que é mordaça? Bem, a palavra mordaça evoca censura. E censura, como nós sabemos, significa cerceamento à liberdade de expressão. Então a pergunta que deve ser feita é esta: o professor, em sala de aula, desfruta de liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? Como a gente sabe, liberdade de expressão é o direito que os cidadãos têm, que os indivíduos têm, de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que a gente exerce no Facebook, por exemplo, né? Onde a gente diz o que pensa a respeito de qualquer assunto. Ora, se os professores tivessem essa liberdade em sala de aula, é evidente que eles não seriam obrigados a dar aula. Eles poderiam passar o tempo todo de todas as suas aulas falando sobre qualquer assunto. Sobre futebol, novela, cinema, gastronomia, o assunto que eles bem entendessem. E não teriam que dar aula. Então, o simples fato de o professor ser obrigado a dar aula, ele tem essa obrigação funcional, essa obrigação profissional, já significa que ele não desfruta de liberdade de expressão em sala de aula. E se ele não tem liberdade de expressão, ele não pode estar sendo censurado. Se ele tiver que dar aula, ele não estará sendo censurado, ele estará simplesmente cumprindo a sua obrigação, que é a obrigação de transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. É por isso que a Constituição garante aos professores não a liberdade de expressão, e sim a liberdade de ensinar, isto é, a liberdade de transmitir aos alunos
o conteúdo para o qual ele está profissionalmente habilitado. Assim, um professor de história está profissionalmente habilitado a ensinar história. E assim, um professor de português, de matemática, de ciências, e assim vai. Então, é injusta e é, sobretudo, uma acusação improcedente dizer que o projeto Escola Sem Partido procura censurar o professor. Então é isso, gente. Olha, fica aqui a explicação do projeto Escola Sem Partido. Eu espero que vocês tenham, aproveitado essas explicações. E me despeço de vocês, agradecendo a atenção e desejando que tenham um bom debate a respeito do projeto. Muito obrigado.